vocês estão de volta. Isso significa que vocês querem saber um pouquinho mais sobre os garotos que enganavam nazistas. E se eu estiver correta, vocês vão gostar muito, muito, muito da estrutura que a gente trouxe para vocês aprenderem um pouco mais sobre a composição dessa obra de Józef Joubert. Vamos lá? E aqui nesse livro, então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, se vocês ainda não entenderam, é que ele é uma autobiografia do próprio Józef Joubert. A história conta como a família dele optou por se separar de forma a sobreviver. Se você não leu esse livro, eu aconselho gravemente, fortemente, #fica a dica, para que vê o resenhando para você entender a moral dessa história. De preferência, se você quiser dar uma olhadinha no livro e se quiser saber mais um pouquinho, você volta aqui e continua vendo. Tamo combinado? Continuando agora, então. Esse livro, como eu já disse, ele é uma autobiografia. Portanto, ele é narrado em primeira pessoa. Se eu tivesse que colocar esse livro em um padrão de enredo, se ele fosse uma ficção histórica, eu colocaria ele no padrão de instituição, né? É um lugar, um grupo de pessoas, um grupo de agentes que quer fazer com que o herói inocente se adeque e ele se recusa e ele se rebela contra essa instituição. Se eu fosse continuar analisando, o grupo, essa instituição, seriam os nazistas, a escolha que o herói tem que fazer seria ir embora ou não, e o sacrifício que ele tem que gerar para que isso aconteça seria negar a própria origem para que possa, assim, sobreviver. Mas é uma autobiografia, então eu não acredito que haja esse padrão de enredo ali pré-determinado, tá? Mas se existisse, acredito eu que esse seria o melhor a ser colocado. Consciente ou inconscientemente, esse livro foi estruturado de alguma forma. Talvez não pelo Józef, mas talvez pelo seu editor. E a estrutura literária que eu encontrei aqui, a estrutura narrativa, na verdade, foi arco dramático. E a história, ela é totalmente dividida em capítulos, tá? Então, não existe nada que nos ajude a compreender melhor, ou não existe nenhuma separação de forma que fique evidente início, meio e fim, ou épocas, nada disso. Ele somente por capítulos e ali já tá pra gente ter uma boa noção da onde a gente se encontra durante a história. Para fazer essa estrutura, com certeza, algumas ferramentas foram sendo necessárias a serem utilizadas. Novamente, de forma inconsciente ou não, a gente encontra, além das básicas que a gente já conhece, algumas ferramentas mais desenvolvidas, que seria sumário narrativo, para a gente entender exatamente como foi a contação das coisas, né? Ironia situacional, acho que foi muito inconsciente isso, ou talvez esse seja o romance para ficar bonito, né? Ironia situacional a gente encontra muito, e claro, fluxo de consciência dele mesmo, para a gente poder entender os sentimentos que ele passou naquela época. O tempo narrativo nessa história vai ser totalmente linear, conforme eu já tinha dito, uma vez que os capítulos são também lineares. O tempo da descrição é no passado, uma vez que todo o tempo em que aconteceu aquela história está no passado. Porém, a divisão seria anos, décadas e séculos, já que a gente consegue ver a passagem dos anos, principalmente no período da guerra, que seria 41 a 44, 45, que é o período que essa história toda ela é contada. E por último, não menos importante, quando a gente vai tratar do ambiente em que essa história se passa, é um ambiente realista, uma vez que a gente tem Paris, a gente tem Nice, a gente tem Menton, N cidades ali da França por onde eles passaram em prol da sua sobrevivência. Agora, né, gente, vamos falar sobre enredo, desfecho, indicação. Esse é um tipo de livro que normalmente eu não escolheria para leitura, tá? Foi um livro que foi escolhido pelo clube do livro que eu participo, o Clube do Kindle, e geralmente eu adoro os livros de lá porque me tiram da minha zona de conforto. Então, pessoalmente, eu não esperava que fosse uma autobiografia, porque eu achei que fosse uma ficção histórica ali no princípio.
Só quando eu terminei o livro é que eu me toquei que era uma autobiografia. E por uma autobiografia eu achei muito envolvente. Assim, é uma história muito tocante. Vou admitir que tem alguns fatos completamente surreais, né? Mas eu não digo impossíveis de terem acontecido. Mas é muito surreal a sorte que esses guris tiveram, se tudo sem enfeite realmente aconteceu. Assim, a gente consegue enxergar que, tipo, cara, a fé da humanidade foi restaurada em vários momentos. E pessoalmente esse livro despertou em mim um pensamento, uma forma de olhar para os judeus que eu até o momento não tinha reparado, entendeu? Eu não tinha percebido que judeu é mais do que um lugar. Porque a gente pensa, cara, Hitler perseguiu os judeus, tá? Os judeus não faziam parte dos lugares. E na hora, meu pensamento o tempo inteiro era, tá, ok, os judeus expulsos de Israel em algum momento foram para outros países. E essas pessoas perseguidas eram descendentes de judeus, né? De israelitas. E essa era a minha visão. E de repente eu descobri que não, cara. Porque o Joseph, ele era francês, entendeu? Ele nasceu na França. Então, por que ele foi perseguido por ser judeu, entendeu? A diferença não era onde tu nasceu, não era se tu era francês, alemão, russo, italiano. Era a religião. E sim, vocês não têm ideia de quando a ficha caiu, que era sobre isso, e eu, cara, mano, o negócio é muito mais embaixo do que eu sempre pensei. Em questão de indicação, eu devo dizer pra vocês o seguinte: não é um livro que eu indicaria normalmente, tá? A menos que me perguntassem sobre a história, se me perguntassem um livro relacionado à Segunda Guerra Mundial, ficção histórica, mesmo que seja uma autobiografia, eu indicaria, mas as indicações precisas, sabe? Pra mim, ainda não é suficiente para investir e ter na estante para ter, tá? Mas é uma leitura completamente válida, então sim, tá aprovado, tá indicado. Se você quiser ter uma experiência a mais sobre como funcionou aquela Segunda Guerra, nesse ponto a gente vai ter uma narrativa bonita. E agora a gente vai vir trazer para vocês curiosidades que eu encontrei a respeito do livro. Não são muitas, eu já adianto, mas são algumas muito interessantes. 2 adaptaçõis para filme a gente encontrou. Uma foi feita logo em seguida à publicação, em 1975, e foi dirigido por John Dillon. Eu acho que eu tô falando certo o nome. A outra adaptação é mais recente, é de 2017, e foi dirigido por Christian de Guy. Eu não acompanhei nenhuma das 2 adaptações, porém, me interessou ir atrás dela. Assim que eu tiver a oportunidade, prometo a vocês que verei. Também esse livro foi adaptado para quadrinhos entre 2011 e 2014. São as 2 únicas coisas que eu encontrei assim a respeito, além de, claro, assim que ele foi lançado, virou um best-seller ali na França. Também eu posso dizer que é um livro muito estudado lá fora, né? E enquanto o Joseph viveu, ele foi muito convidado para palestrar sobre a vida dele, sobre o livro, sobre como ele teve a ideia. E eu sei que ele usa muito da história dele em outros livros antes dele morrer. E também a gente descobre muitas coisas sobre o Maurice. O Maurice, na verdade, também virou cabeleireiro, abriu alguns salões, mas eventualmente ele foi preso por ser um dos maiores ladrões de joias da história da França. E a gente lendo o livro, a gente saca por quê. A malícia que esse rapazinho tinha era sensacional. Mas, senhores, se vocês me acompanharam até aqui, eu vou ficar muito agradecida. Realmente, a melhor gratidão que eu tenho é vocês estarem acompanhando todo o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado das resenhas, das estruturas que eu trouxe pra vocês. Se quiser seguir nas redes sociais, tem essa daqui, tem essa daqui. Não perca a oportunidade de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para ficar ligado nas nossas notificações. Pode acompanhar qualquer conteúdo que a gente esteja produzindo. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês em qualquer um dos próximos projetos.